Boa noite, Marta. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui de novo hoje, quinta-feira à noite, é dia de live, para a gente entender um pouquinho dos nossos conflitos, entender um pouquinho dos nossos sintomas. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos rins, sobre as doenças que nos acometem relacionadas com os rins. O rim, que é um órgão tão importante, né? Um órgão tão importante para a nossa saúde, que está relacionado praticamente com todas as outros órgãos. Oi, Kessia. Oi, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Olá. Ah, sim. Obrigada, Dalena. Oi, Carla. Carla, né? Boa noite, Carla. Tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui hoje comigo novamente, mais um dia. Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal. Vamos esperar um pouquinho, pessoal, entrar para a gente começar a live, começar a falar sobre a questão dos rins, sobre quais os conflitos que nos machucam, né? Que nos adoecem os nossos rins. Oi, Roberto, boa noite, tudo bom? Boa noite, Roberto. Tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui hoje, mais uma noite pra gente, mais uma quinta-feira. Para falar de... Oi, tem mais alguém que entrou ali, mas é difícil saber o nome porque tá abreviado. Ocima Macedo. Boa noite para vocês, tudo de bom? Oi, Rita. Boa noite, Rita. Que bom que você está por aqui, Rita, também. José. Oi, José. Que bom que você está por aqui. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos rins. Por que os nossos rins se adoecem? O que a gente anda fazendo que acaba adoecendo os nossos rins? Isidória. Boa noite, tudo bom? Ai, Rita, que bom que você está aqui, tá? Mais uma noite com a gente, mais uma quinta-feira, pra gente falar sobre a questão dos rins hoje. Saber o que nós estamos aprontando, que estamos nos adoecendo e fazendo nossos rins adoecer também, né? Oi, Maria. Oi, Rita. Rita, já falei. Obrigada pelo lindona. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os rins. E os rins, como a maioria das pessoas sabem, eles são dois rins, né, que nós temos. E os rins é tão interessante, ele é tão importante, que ele filtra 200 litros, em torno de 200 litros de água por dia no nosso corpo. 200 litros, é muita coisa.
E uma pessoa de em torno de 70 quilos, 42% é feito de água. Então nós somos muito mais água do que matéria, né? E o nosso rim tem todo esse trabalho de filtrar, de separar todas as impurezas para que a gente continue funcionando. Oi, Vanessa. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Juliana. E para a gente continuar funcionando, né? E, além disso, de todo esse sangue que ele filtra, 99% é reabsorvido, ele reaproveita. Só 1% é jogado fora através da urina. Então, ele é como se fosse uma máquina mesmo, né? Trabalhando sem cessar todos os dias, sem descanso, para filtrar o nosso sangue, para deixar o nosso sangue mais limpinho, mais perfeito, né? Então é tudo um sistema muito maravilhoso que Deus nos deu, a questão do rim. Então nós temos que começar a observar a questão do quanto que o rim é importante para a gente e o que a gente está fazendo que está adoecendo os nossos rins. Tem uns sintomas que quando os nossos rins estão adoecidos, são quais os sintomas? Sangue na urina. Quando você percebe, porque às vezes as doenças no rins, a gente não percebe. Quando a gente vai perceber, elas já estão acontecendo. Então, uns dos sintomas, quando nossos rins estão adoecidos, é sangue na urina, vômito e náusea por causa das dores, pus na urina, dor forte na virilha, quantidade reduzida de urina excretada, sensação de queimação ao urinar, desejo persistente de urinar, febre e calafrios se houver uma infecção. Além disso, se a gente está com problema nos rins, a gente fica inchada, né? Incha os pés, as mãos, as pernas. Também tem um pouco de anemia, fadiga, né? Pressão alta, geralmente são relacionados com os sintomas que quem tem problema nos rins. Que é chamada, a infecção dos rins é chamada de nefrite, né? Tudo que termina em ite quer dizer infecção, inflamação. Então, quando nós temos um problema no rins, é muito sério, porque é sinal que praticamente o nosso corpo está com um problema muito sério, né? Que ele está tudo bugado, está com um problema muito grande. E a gente sabe que quando a gente está com isso, a gente vai ao médico na medicina convencional e os médicos acabam tratando a gente com remédios, mas muitas vezes a gente não consegue sair disso. A gente começa a se adoecer tanto que os remédios em si não curam, né? E a gente daí tem que começar a buscar a causa emocional de tudo isso. Porque 98% das doenças, elas têm uma causa emocional. 98% é muita coisa, né? Então, e as doenças no rim geralmente também estão relacionadas com um conflito que você viveu. Um conflito que você viveu inesperado, traumático e em solidão. Então você vive esse conflito. No momento que você vive esse conflito, a doença vai para a sua psique, para a tua mente, e da tua mente ela vai para o seu corpo. E a partir desse momento, quando você resolve a questão de forma emocional, a doença começa a aparecer. Então a doença geralmente aparece quando você resolve os conflitos emocionais. Aí aparece, porque está na fase de resolução. Está na fase da inflamação e da cicatrização. É o momento que aparece a doença. Mas o que acontece? Às vezes você está com um problema nos rins e você não consegue resolver. Por que você não consegue resolver? Porque você não conseguiu resolver a causa raiz. O problema que está cometendo tudo isso. Então, para a gente começar a entender o que está acontecendo com nossos rins, a gente tem que entender qual o conflito que a gente viveu lá atrás. Como o rim ele é um órgão muito complexo, ele tem vários tipos de conflito que a gente pode viver na vida e afetar os rins. Então, vamos dividir ele em 3 partes. A parte do parênquima, que é o nome esquisitinho, parênquima, na parte dos coletores renais e na parte dos uréteres. Se você tiver um problema, um nódulo ou alguma coisa que esteja no parênquima, se você tem um nódulo nos parênquimas que fica dentro dos rins,
é um conflito relacionado a líquido. Se você tem um problema que está relacionado aos uréteres, que já é mais perto da bexiga ali, você está vivendo um conflito de território, de marcação de território. Se você tá com algum problema nos túbulos renais, aí é um problema que está se referindo a medo de ser abandonado, é um conflito de refugiado. Então nós temos 3 tipos de conflitos, né, relacionados aos rins. E geralmente quando está com problema nos túbulos renais, que é uma das partes do rins, é aquela parte que a gente incha muito, que a gente fica obesa, retém muito líquido, né, que tem aquele conflito existencial. Para a gente entender melhor, o rim está relacionado muito com o conflito biológico de quando a gente ainda vivia dentro da água. Quando nós vivíamos na água, quando nós éramos animais ainda pequenininhos, às vezes bactérias, que a gente teve toda uma evolução, né? A gente vivia na água. E chegou um momento que nós tivemos que sair da água. Quando nós saímos da água, é como se houve um conflito de refugiado, um conflito de abandono. E quando nós temos que nos comparar como os peixes. Quando um peixe está no mar e vem uma onda, ele é jogado para fora. E aí ele pega e segura a água no corpo dele, ele incha, fica bem inchadinho, esperando que venha outra onda para levar ele de volta para a água. Então, geralmente, os conflitos com rins estão relacionados com o conflito da gente estar abandonado, sozinho. Porque é que nem o peixe, nós estamos lá na praia, abandonado, sozinho, e a gente acha que a gente vai morrer. Então, a gente começa a inchar para tentar... É como se nosso corpo tivesse entendido que a gente precisa reter, segurar alimento, segurar a água, até que chegue alguém para nos salvar. Então, está muito relacionado com isso, a questão dos rins. Mas nós vamos começar primeiro falando se você tem algum nódulo nos parênquimas, que é uma parte dos rins. Os parênquimas está relacionado com conflito de água mesmo, conflito de líquido. Qual o conflito que você pode estar vivendo, ou que você viveu, que você tem algum problema nessa região do rim? Você pode estar vivendo ou viver um conflito de água mesmo, conflito de inundação, um conflito também de afogamento. Se você passou por afogamento ou viu alguém se afogando, e você, né, não conseguiu acudir, ou sofreu muito, até acudiu, mas teve um trauma nisso. Ou você tem alguém que tem problema de alcoolismo na família, também está relacionado com as doenças ali no parênquima. Ou também com a questão de dinheiro. Se você está passando por problemas financeiros, que a gente fala liquidez, líquido, questão de dinheiro, também você vai desenvolver doenças ali no parênquima, ali no rim, mas na região dos parênquimas, que estão relacionados com isso. Relacionado com a questão financeira, né? Relacionado com água mesmo, afogamento, inundação, relacionado com isso, ou com algum problema de alcoolismo na família, que você está envolvida, e você não consegue resolver. Então, se você não consegue resolver, você acaba, o teu corpo acaba mostrando que você não está bem, e você começa a apresentar uma doença nessa região do rim. Outra região do rim, que é ali nos ureteres, que é a região da saída ali perto da bexiga, é relacionado com marcação de território. Quando você está com medo de perder o seu território. Então, por que você tem infecção de bexiga? Por que você tem infecção de bexiga? Por que infecciona essa área? Porque é sinal que você não está conseguindo marcar teu território. E o teu organismo está entendendo que ele precisa aumentar os canais para passar o líquido. Quando ele entende que é para aumentar os canais dos ureteres, para passar o líquido da urina, inflama aquela região. Aí você tem esse conflito de
marcação de território, sinal que alguém está tomando o seu território, você não consegue dominar o seu território, e aí você começa a ter um problema de rim relacionado nessa região dos ureteres, né? Você também não consegue botar limite do que está acontecendo pode acontecer na tua casa. Esse conflito pode ser no teu emprego, pode ser no teu casamento, pode ser com um filho, mas está muito relacionado com a questão de não conseguir marcar território. Quando você consegue marcar o território, que você resolve o conflito, como eu já disse, é a hora que aparece a doença. Então, se você está vivendo uma infecção de urina, uma infecção nos ureteres, é sinal que você viveu um conflito de marcação de território. Você não estava conseguindo marcar o seu território. E aí o teu corpo entendeu que você precisa aumentar o canal dos uréteres para poder passar o líquido, para você poder marcar o seu território. Porque nós evoluímos, mas nem sempre a gente evoluiu muito, né? Então nós temos muita coisa que ainda são bem parecida com os animais. E aí a questão do rim, a questão dos ureteres está relacionado com isso. E outra coisa que a gente tem que ver, que é a questão dos túbulos renais, que é a outra parte, a terceira parte que eu ia falar dos rins. Os túbulos renais, que é aquela parte que a gente fica inchada, que a gente fica... o cabelo cai, a retenção de líquido, né, que a gente fica retendo líquido, é a doença, de acordo com o conflito que você viveu, relacionado com abandono, ou conflito de existência, ou conflito de refugiado. São 3 tipos de conflito nessa região aí. Se você apresenta algum nódulo, se você apresenta alguma infecção nessa região, e se você continua com alguma doença nos rins que você não consegue melhorar, é sinal que é referente nessa região do rim, é referente que você está vivendo um conflito de abandono, de existência, ou um conflito de refugiado. Nós vamos começar a falar sobre a questão do conflito de abandono. O que é um conflito de abandono? E essa parte aí dos conflitos dos túbulos renais são bem aqueles referentes que eu falei no início, que nós temos que nos comparar com os peixinhos, né? Os peixes que, quando eles estão fora da água, eles incham, e à espera de alguém que venha salvar eles, à espera que os companheiros peixinhos dele venham salvar. E aí ele fica esperando que venha outra onda, e ele retém toda a água para poder se salvar. E a mesma coisa acontece com a gente, porque a gente é muito, apesar de toda a evolução nossa, nós temos muita coisa que a gente ainda, o corpo da gente entende que a gente ainda é bem primário ainda. Então o conflito de abandono, eu vou dar alguns exemplos de conflitos de abandono. Então vamos começar com a criança. Às vezes, quando a criança chega na idade de ir para a creche, o que acontece? A mãe coloca a criança na creche, né? E ela se sente o quê? Abandonada pelos pais, né? Excluída do seu grupo. É igual o peixinho, foi excluído do grupo. E a criança também se sente excluída do grupo. Aí é esse conflito de abandono. Outro conflito é quando às vezes nasce um irmão. Quando nasce um irmão, a criança se sente deixada de lado, excluída, abandonada, né? Então aí também pode promover uma doença nessa região dos rins. Também quando morre algum membro da família, que ela se sente abandonada, que algum membro perdeu, ela também a pessoa também pode desenvolver uma doença nos túbulos renais. Outro exemplo de conflito de abandono é relação com recém-nascidos. Os recém-nascidos que nascem antes do tempo marcado, né? Às vezes são crianças prematuras. Então eles também têm esse conflito de abandono, né? Eles vêm com esse conflito de abandono, né? Às vezes eles têm que ficar separados da mãe.
Então a criança também sente isso como um conflito de abandono e pode, mas às vezes logo que nasce não apresenta, mas com o passar do tempo, lá na frente, quando tiver bem mais velho, aí começam a aparecer as doenças nos rins. Geralmente estão relacionadas já com esses conflitos que eles viveram lá na infância, lá na primeira infância, que são os conflitos de abandono. Também pode ser relacionada com idosos, quando eles são, geralmente os idosos começam a inchar muito, porque geralmente eles têm que sair da casa deles, e eles se sentem abandonados, eles se sentem fora do território deles, então eles começam a inchar. Lembra a historinha do peixinho, que começou a inchar para reter água, esperando que alguém chegasse para acudir ele. Então, os idosos também têm muito esse problema com os rins, porque eles sentem que às vezes eles vão ser internados, ou são internados em algum lugar que eles não querem, ou são obrigados, né, a ser internados, e eles começam a desenvolver esses problemas com rins, que é os conflitos de abandono. Também tem o conflito de existência, que está relacionado também com a questão dos ductos ali, dos ductos, dos túbulos renais, que é a terceira parte que eu estou falando. Esse conflito de existência está muito relacionado com morte. Morte no sentido real mesmo, né? Minha vida está em risco. Quando você percebe que a tua vida está em risco, você pode desenvolver uma doença nos coletores, nos túbulos renais. Tipo assim, você foi ao médico e o médico deu um diagnóstico falando, ó, você tá com câncer na pele. Aí você leva um susto muito grande e é como se a sua vida estivesse em risco. E aí você começa a apresentar outro problema, porque é como se a tua existência estivesse em risco, que você estivesse vivendo um conflito de morte mesmo, muito medo de morrer. Pode ser você que esteja vivendo, mas também alguém que esteja vivendo esse conflito. Alguém que esteja vivendo esse conflito que você tenha que cuidar. E você acaba desenvolvendo essas doenças dos rins em você. Também essa questão da existência está no sentido de eu perdi tudo. Quando você tem a impressão que você perdeu tudo, que você não tem mais nada. Uma separação, às vezes você tem a sensação que você perdeu tudo na vida, que você não tem mais sentido. Então é aqueles conflitos existenciais. Eu já perdi tudo mesmo, eu não tenho valor, então é aquele conflito existencial. E todo esse conflito existencial aí pode provocar doenças nos rins. Tem também o conflito dos refugiados. O que é um refugiado? É alguém que sai de casa, né, que é obrigado a fugir da sua casa. Então alguém que é obrigado a fugir da sua casa e acaba, às vezes eu fui obrigada a fugir de casa quando ainda era uma criança, às vezes até no ventre da sua mãe, que a tua mãe teve que fugir e levou você junto. Aí você traz esse conflito com você, esse conflito do refugiado. Aí com o tempo, juntando mais coisas que você vai vivendo, o copinho vai enchendo e chega uma hora que o copo enche e aí começa a aparecer as doenças nos rins. Então o conflito do refugiado é aquele conflito que você teve que fugir do teu habitat natural, que não teve como fugir, né? Cair fora porque você não tinha mais lugar para você ali. E tem muitas situações que a gente às vezes tem que fugir, sair de casa e ir embora, né? Tem muita gente que passa por esses conflitos, né? De ter que largar tudo que tem para trás. É um conflito de refugiado, é que nem as pessoas que fogem da guerra. Não tem aquele pessoal que está fugindo da guerra, não tem tempo para pensar. Hoje você tem que fugir, aí você pega uma roupa, a roupa do corpo, e cai no mundo, né? E tem muita gente que vive esses conflitos, e esses conflitos são muito fortes. E aí quando você está mais velha, ou mais velho, você começa a desenvolver uma doença no rim, geralmente está muito relacionado com o que você viveu lá na tua infância, ou com a tua mãe viveu ainda com você no ventre. E aí você vem guardando tudo isso, o copinho vai enchendo, e lá, tal dia, começa a aparecer essas doenças em você, que são os conflitos dos refugiados, né?
A gente pode também fugir de casa, fugir do bairro, fugir da família. Então tem vários tipos de refugiado. E uma coisa que eu gostaria de falar, que não é só as coisas no cérebro da gente, funciona muito interessante. Às vezes nem é real tudo que a gente vive. Às vezes é um sentimento de refugiado que você tem. Você começa a sentir que você não tem valor, que você tem que fugir. Aí você começa a fugir para dentro de você mesmo. Então, às vezes, não precisa ser no sentido real. Às vezes, até um sentido figurado faz isso você sentir assim. Às vezes, também a questão do abandono não precisa ser real, você ter sido abandonado. Mas, às vezes, eu tenho uma percepção de mundo que você é abandonado, que você não tem ninguém, que você não tem com quem contar. Então, aí você pode desenvolver uma doença nos rins por causa disso. A questão da existência. Às vezes essa questão da existência, ela é muito forte. Tem muita gente que tem esse conflito de existência. De achar que não tem valor, de achar que já perdeu tudo na vida, que não tem mais solução, né? E às vezes vive mesmo uma situação real, que realmente perdeu tudo, que teve que pegar o que tinha, né? Mas às vezes, a maioria das vezes é percepção. Você nem viveu isso. Mas o teu mundo, você, dentro da tua cabeça, acredita que você está sendo abandonado. E aí, vai juntando todas essas doenças e um dia você está adoecido. Então, os conflitos, o rim, ele é primordial para a nossa saúde, né? Ele filtra tudo tudo que passa no nosso corpo. E ele tá relacionado em 3 partes, né? A gente fala em 3 partes. Se você tiver algum sintoma que ataque a questão dos parênquimas, é relacionado com água mesmo, uma enchente, alguma coisa, relacionado com pessoas alcoólatras que você tem na família, alguma coisa que você vive, ou você, então, ou relacionado com questão de dinheiro. Se você tiver um problema já nos uréteres, aí já é um conflito de marcação de território, que você não está conseguindo marcar o seu território. Se você tem um problema nos coletores renais, aí sim que vem os conflitos de abandono, os conflitos de existência, o conflito de refugiado, né? Conflito de abandono, em alguma situação você se sentiu abandonado, ou agora ou quando era criança. Sentido de existência é quando você tem a sensação que você já perdeu tudo na vida, que você não tem mais solução. E o conflito do refugiado é quando você tem que sair correndo, deixar tudo para trás e abandonar tudo. Então, esses são os conflitos que acometem o nosso rim. E às vezes a gente está vivendo isso, né? Está vivendo uma situação dessa, que esses dias atendi uma pessoa que está vivendo muito sério uma questão dos rins, porque os rins vão tendo uma falência total, né? Acaba um, aí começa a acabar o outro. Sinal que essa pessoa viveu esses conflitos, pelo jeito viveu todos esses conflitos. Tanto os conflitos de liquidez, como os conflitos de abandono, como os conflitos de refugiado, como o conflito de existência, o conflito de marcação de território, porque deu um bug total nos rins. E não consegue sair dessa situação. Não consegue. Cada dia a pessoa vai piorando mais e não consegue. Isso é sinal que tudo que ela passou ainda está muito vivo dentro dela. Aí a pessoa fala, não, mas eu não vivo mais isso. Às vezes a gente não vive de maneira consciente. Mas às vezes, na maioria das vezes, a doença ela é de forma inconsciente. Oi, Jeane. É de forma inconsciente. Está dentro da gente, né? Está dentro da gente. E a gente não sabe. Às vezes você viveu esses conflitos todos e fala, mas eu não me lembro mais, eu não ligo mais para isso. Mas o que manda, 95%, eu sempre repito isso, 95% da gente, o que manda na gente é o inconsciente. Então você pode até tentar contar historinhas para você que você está tudo bem, que nada está acontecendo, que
que você já resolveu tudo. Você pode até tentar contar. Aí o teu consciente, você consegue enganar um pouquinho ele, o consciente, os 5%. Mas o que manda realmente são os 95%. Se eles perceberem um dia que você está com aquela sensação, que você está remoendo uma coisa que você já viveu lá no passado, ele vai achar que você está vivendo de novo. E aí ele vai achar que você está vivendo e vai começar a querer resolver isso. E como que ele resolve? Através das doenças no nosso corpo. Então, as doenças, eles são um programa biológico para a nossa sobrevivência, para que nós sobrevivamos. E as doenças nos rins são para isso também. São para dizer que nós precisamos... Por que as pessoas têm cálculos renais? Cálculos nos rins? Porque o teu rim, ele entendeu que ele precisa segurar minerais. Ele está precisando de minerais. Porque como você não consegue fugir, como você se sente abandonado, como que você não consegue sair da situação, ele vai entender que você precisa de mais minerais para viver. E aí ele vai segurando todos esses minerais. E mais para frente esses minerais eles acabam se tornando cálculos, né? E aí você tem às vezes fazer cirurgia e tem mesmo, porque não vai conseguir, os cálculos não, às vezes são grandes e não conseguem ser expelidos. Mesma coisa a questão da inflamação na bexiga, infecção de bexiga, que é ali nos uretas, no final do rim. Porque é sinal que você não está conseguindo dominar o seu território. Aí você começa a ter infecção nos uréteres, na bexiga, muita infecção na bexiga, tanto homens como as mulheres, porque não consegue marcar o seu território. E aí o corpo entende o quê? Que você precisa dessa infecção para aumentar a capacidade aumentar o espaço dos teus uréteres, para poder passar o líquido para você poder marcar o seu território. Então tudo, a gente tem que começar a entender que tudo tem um porquê. Que toda doença do nosso corpo, ela tem um porquê. É uma coisa que você viveu e aí você fica remoendo e teu corpo dá um jeito de resolver isso. Mandando, no caso, uma doença, mas no caso não é uma doença, é um programa de sobrevivência para você resolver isso. Mesma coisa a questão lá da questão do líquido, né? Da liquidez, que você não tem dinheiro, aí é a mesma coisa. Ele vai entender que ele precisa segurar mais minerais, coisas boas para você, e vai aumentando isso. E vai também proliferando células, porque geralmente os nódulos, câncer, né? Eles são proliferação de células. É que seu corpo entende que ele precisa aumentar as células para te ajudar a resolver esse conflito. E fica aumentando as células. E aí você, como você não sai do conflito, fica o tempo todo aumentando as células. Só que quando você sai, às vezes você já até saiu do conflito. Você está na fase de resolução. Porque o momento da resolução é que parece a doença. Só que você não consegue sair totalmente. Então fica aumentando as células e às vezes as pessoas têm câncer no rim, né? Por causa disso. Porque você não consegue sair do conflito original. E esse conflito original pode ter sido ontem, né? Pode ter sido semana passada, mas eles podem ser também lá na infância. Você teve questão de abandono, que você teve questão de se sentir sozinho, que você teve questão de não teve território. O maior território de uma pessoa é o corpo dela. O maior território de uma pessoa é o corpo. Geralmente as pessoas que têm abusos sexuais, elas têm uns problemas sérios com o rim. Porque ela não conseguiu manter o corpo dela. O ambiente principal dela foi afetado. Então ela consegue, futuramente começa a desenvolver doenças, porque ela não conseguiu marcar o território principal dela, que é o corpo. Só que também, às vezes, nem foi ela que viveu, né? Nós temos esse porém, que às vezes é a mãe da gente que viveu esse conflito. A mãe viveu esse conflito, ou a avó viveu, porque pode vir de forma transgeracional isso pra gente.
Então a gente tem que olhar mesmo, Maria, todas essas coisas que aconteceu com a gente. Por que que a gente tá num... Às vezes tem gente em situação com problemas nos rins muito sério, já foi atrás de médico, já fez tudo, tá fazendo hemodiálise, né? Uma situação bem complicada. E se você for olhar, tem muito a ver com o que eu falei sobre esses conflitos. Tem muito a ver. Só que ela está remoendo isso ainda. Por isso que ela não consegue sarar. Porque o seu inconsciente está remoendo tudo o que aconteceu. Então, eu sempre falo, se você tem uma doença crônica, a primeira coisa é você entender da onde vem. Ela não está ali, nenhuma doença está no seu corpo um tempo todo ali, todo dia e não consegue sair dali. Não, por quê? Por que está ali? Se o nosso corpo, se o nosso corpo ele trabalha para ficar sempre saudável. Você tem um corte no braço, ele já dá um jeito de curar. Então por que você fica com isso? É que alguma coisa está querendo falar para você. Tá querendo, alguma coisa o teu corpo está querendo dizer para você. A tua mente, a tua psique está querendo passar. E é através do corpo. Ela não vai atacar o corpo, porque o corpo é muito importante para nós. Nossa, o corpo nosso é vida. Então por que está acontecendo isso? Então a primeira coisa é entender o que está acontecendo, o que aconteceu e que a gente continua remoendo. Existe maneira, sim. Existe maneiras da gente resolver isso. Primeira coisa é a gente procurar ajuda. Porque na maioria das vezes a gente não consegue sair de uma situação dessa sozinha. Procurar ajuda para entender da onde que vem, qual é o conflito, aonde está acontecendo a doença dentro do seu rim, qual a localidade ali. E entender qual o conflito que você viveu. E resolver. Resolver como? Entendendo de onde veio. A primeira coisa é entender de onde veio esse conflito. O que aconteceu? E depois começar a mudar a maneira de olhar isso, a percepção de olhar isso. Só que tem gente que começa a fazer o tratamento, que existe todo um tratamento psicológico para isso, e acaba desistindo, porque acha que não vai dar conta. Então a gente tem que ser persistente. Persistente, porque é igual tomar remédio. Se você não tomar remédio direitinho, você não vai conseguir o resultado. Mesma coisa no nosso corpo. Se você vai na academia, você quer músculos, você vai ter que trabalhar para ter músculos. E a mesma coisa na nossa mente. Se você quer mudar um pensamento que você vem trazendo, que está fazendo mal para você, você vai ter que trabalhar esse pensamento. Você vai ter que substituir esse pensamento para a sua cura. Mas o primeiro é entender da onde vem tudo isso. Então, se você tem um problema de rim, ou conhece alguém que tem um problema de rim há muito tempo, ele precisa de ajuda. E pode se autocurar. Ele pode se autocurar, porque a nossa mente é muito poderosa. Aliás, quem comanda até as doenças do nosso corpo é a nossa psique, é a nossa mente. Ela comanda tudo. Então, se você tem capacidade para se adoecer, se a sua mente tem capacidade para se adoecer, ela também tem capacidade para se curar, para te curar. Então, nós temos essa capacidade de autocura. Então, a gente não pode deixar passar em branco. Agora, você vai ficar a vida toda doente, umas doenças crônicas. A gente tem que procurar. Hoje já se sabe, hoje a gente já sabe. Acho que praticamente é pouca gente que ainda não sabe. Tem uma grande pessoa, uma grande parte que não sabe. Mas todos, eu pergunto pro pessoal, eles falam, não, tudo vem da mente, eu sei, tudo vem da mente. Então hoje já se sabe isso, a maioria das pessoas já sabem disso. Até quando você vai ao médico, com uma doença que você não consegue resolver e o médico já está trabalhando, já fez cirurgia, já toma todo tipo de remédio, não tem. O que o médico fala? Procura um psicólogo, procura um terapeuta, né? Vai cuidar um pouco da tua parte emocional. Então, gente, nós já sabemos disso. Eu falo tudo isso porque eu já tive um problema muito sério de saúde, muito sério, que o médico falou para mim, olha, já fizemos de tudo, fizemos até cirurgia, agora não tem mais jeito. Agora você precisa trabalhar essa mente também. Foi aí que eu busquei a terapia e comecei a estudar como que tudo isso funcionava. E descobri que é verdade, porque eu melhorei muito, muito mesmo, eu sempre falo isso. Então eu descobri que realmente é verdade, não é só conversa não.
A gente tem que começar a entender mais a gente. A gente olhar pra gente, que o emocional, ele nos adoece. Mas a parte emocional também é a parte que nos cura. Então todo mundo tem chance de se autocurar. Mas procurar ajuda o quanto antes. Primeira coisa é querer se autocurar. Primeira coisa. E procurar ajuda o quanto antes. E eu tô aqui, eu sou terapeuta, né, Alzira Leite. Para quem não me conhece, a maioria do pessoal que está aqui já me conhece. E todos, se você está passando por problema nos rins, entenda que esse conflito teu, que o que você está passando foi um conflito que você passou, inesperado, traumático e em solidão. Se você passou, ou às vezes você ainda está passando por isso, né? E tem que procurar ajuda. Tá? Então nós vamos ficar aqui por aqui hoje. Eu queria agradecer a companhia de vocês. Adriana, boa noite. Eu não consigo ter umas abreviações de nome. Então, gente, não deixe para depois. Procura ajuda, que a gente não é milagre, não. Não é, tem nem misticismo. É verdade mesmo. A gente tem o poder de se autocurar. A cura está dentro de cada um. Primeira coisa é acreditar. Então, boa noite, Cristina, Adriana, Maria. Obrigada, Maria, muito obrigada. Gratidão a você por estar aqui comigo e poder compartilhar esse momento. E a gente vai ficando por aqui. E até a próxima quinta-feira. Se alguém quiser se alguém daqui quiser alguma conversa comigo, conversar comigo, me procure no direct pra gente conversar. Às vezes não tem problema de rir, mas tem outros problemas sérios, né? E, gente, problemas sérios, eles só vão aumentando. Não tem, parece que é uma coisa, né? Então, a gente tem que procurar entender de tudo onde vem isso, tá? Beijo. Muito obrigada. E até a próxima, até quinta-feira que vem. E eu estou por aqui, se alguém quiser, manda um recadinho para eu poder atender. Obrigada, viu? Tchau, tchau, até a próxima.